Bom dia, gente. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Antes de falar da palavra, deixa eu falar uma coisa. Antes de eu viajar, a gente fez um aniversário aqui, né? Fez um culto. E eu estava tão tenso com a viagem, com tanta coisa para resolver, que eu nem... Depois que eu voltei da viagem, na verdade, que eu percebi que eu nem tinha visto direito presentes que eu tinha ganhado. E eu pensei que talvez eu não tivesse nem demonstrado corretamente para alguns ou para todos o quanto eu fiquei feliz com tudo. Não estou falando do presente, estou falando dos presentes, estou falando do abraço, estou falando do carinho, de tudo que aconteceu. Foi muito bom, foi muito especial, eu me senti muito honrado com o que aconteceu e com a minha volta, inclusive, com as manifestações enquanto eu estava lá, com coisas que me falaram. Viu, gente? Às vezes eu falo pouco, eu demonstro pouco, às vezes, algumas coisas, mas eu gostei muito, muito, muito. E eu fui, na verdade, olhar o presente de verdade quando eu voltei agora. Eu comecei a ver coisa que eu nem sabia. Vi essa camisa e falei, nossa, eu nem tinha visto, que eu gostava tanto dela. Tá, gente? Obrigado, viu? Vamos ler a Bíblia? Versículo 38. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga a ela que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, está ansiosa e cansada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Amém? Enquanto a gente estava lá na África, foi engraçado que da outra vez que eu fui a passeio quase. Deus mandou ir para lá, e de uma forma muito direta, assim, vai, quem mandou você não ir? E aí a gente foi. E poucas coisas Deus falou comigo lá. Eu lembro que uma vez a gente estava indo, o primeiro culto que a gente foi, de manhã, a gente estava indo, e eu vi algumas pessoas indo para a igreja, e aí Deus me falou, as pessoas aqui, elas não vão para a igreja para pedir coisas, pedir casa, pedir carro, elas nem têm essa ambição. Elas vão porque elas entenderam que Deus está ali. Elas não aprenderam que você pode ir lá para pedir coisa. Isso Deus falou quando eu estava lá. E no último dia, no penúltimo dia antes de ir embora, Deus usou o Marcelo para falar muita coisa comigo. A gente até gravou tudo que Deus falou. E Deus falou que tinha me levado lá para eu ver o amor que Ele tinha pelas almas. Foi só isso. Não que seja pouco, mas foi isso. E dessa vez não, desde que eu coloquei o pé lá, Deus não parava de falar. E não falar me contando só coisas, mas ilustrando as coisas. Então eu olhava para as situações naturais e Ele me falava, isso é por causa disso. É como se Ele fosse revelando coisas do mundo espiritual que ali estavam manifestas nos olhos. Então Ele me falava de passagens da Bíblia. Aquela passagem, quando aconteceu com o povo, olha aí o que é isso. Isso é a manifestação daquilo que está escrito. E uma das coisas que Deus foi muito claro comigo, eles ainda são escravos. Os africanos são escravos ainda. Porque a escravidão não está na mente deles. A escravidão não está no braço. Por isso que Jesus já libertou. Mas tem muita gente escrava do pecado. Mas por que é escrava do pecado? Se o diabo já foi vencido, se a morte já foi tomada da mão dele, por que ainda tem gente escrava? Porque a escravidão está em você, não está na algema. Você pode até soltar. Por isso que Jesus, ele é um convite. Ele é venha. A porta já foi aberta. Por isso que Deus, quando Paulo e Silas estão orando, tudo, Ele abre a porta, Ele não arranca eles lá de dentro. A liberdade está aberta. A liberdade tem um anjo na sua frente, siga esse anjo. Ele vai mostrar o caminho para você, até que você possa andar sozinho.
E esse anjo você pode olhar como o anjo da igreja ou como que você quiser. Mas de qualquer jeito, sempre a porta está aberta, vai. E lá eles ainda estão presos. Por quê? Paternidade. A cabeça deles não foi liberta ainda. Eles aprendem com os pais. Então eles foram libertos de Portugal há 76, 40 anos mais ou menos. Mas eles ainda são escravos. Eles ainda são dominados. Então quando eu andava por ali, eu já tinha visto isso da outra vez. Eu tinha pegado uma bronca de indiano da outra vez que eu fui lá. Porque indiano é dono de muitos comércios lá. E agora mais do que indiano são os chineses. Invadindo aquele país. E tudo que tem importância naquele país está na mão de indiano ou de chinês. Principalmente chinês. Não tem empresa moçambicana, é empresa de fora. E Deus começou a falar a respeito disso comigo. De que eles entregavam o governo rapidinho para pessoas. E eu queria falar um pouco disso, porque é fácil olhar para eles e entender a escravidão neles. Aos nossos olhos é muito claro. Mas de que aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro eu estou falando literalmente, existem pessoas presas, amarradas ainda. Mas vão para o céu, vão para o céu. Podem cumprir propósito no reino, mas vão cumprir como servos e não como filhos. Toda vez que eu venho pregar aqui, foi tão bom pregar na África. E hoje eu estava falando com Deus, falei, nossa Deus, liberta minha mente, porque talvez porque eu sentia menos peso, menos responsabilidade, eu não sei porquê, mas foi tão suave. De manhã eu acordar e falei, do que eu vou falar, pai? Vamos falar sobre identidade, tá bom. Eu pregava 2 horas e meia, sem abrir a Bíblia. E vinha, e Deus me dava revelação, e me falava, e parei, que coisa doida que foi. Mas toda vez que eu venho para pregar aqui, eu venho com um peso, com uma responsabilidade, com um temor. E por isso que eu sempre começo a pregar de uma forma muito tensa. Sempre olhando e falando, o Senhor está vindo atrás. Por entender que é diferente o que eu tenho que fazer aqui. E que não pode ser qualquer coisa. E lá não foi qualquer coisa. Eles ficaram maravilhosos. Eles pulavam da cadeira. Sabe a hora que aqui você dá um aleluia? Eles pulavam. Como se estivesse comemorando gol. E socava. Aí eu parava de pregar para dar risada. Eu falava pro Caio, olha isso, Caio. Eles batiam a mão um no outro assim para comemorar quando eu via alguma coisa que eles gostavam. Mas é diferente quando eu estou aqui. E eu gosto mais de estar aqui. E aí desde que estava lá, Deus começou a falar algumas coisas comigo sobre Marta e Maria, sobre escravidão. E aí eu fui ler esse texto ontem à noite, porque antes disso eu estava lendo e orando sobre a mensagem das mulheres ontem à tarde. Só ontem à noite, a hora que eu cheguei em casa, não consegui ler muito. Hoje de manhã eu fui para a sala, mais uma meia hora, e Deus começou a me falar sobre isso aqui. Sobre a casa de Marta e Maria. Na verdade era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas a Bíblia chama de casa de Marta e Maria. Primeiro que essas 2 mulheres, para a Bíblia citar elas desse jeito, elas não eram pobres. Até pela oferta que Maria deu depois, elas não eram mulheres pobres. Para a Bíblia falar que a casa era de Marta, é porque ela era a irmã mais velha. Então a Bíblia diz que Marta foi quem recebeu Jesus. Ela devia ser a irmã mais velha. E a ordem em que cita a família é essa. Marta, Maria e Lázaro. Então Lázaro era o menino, era o mais novo. Marta, depois Maria. E quem recebe Jesus em casa é Marta. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. A casa era de Marta. E quando a gente lê esse texto, e todas as vezes que se fala desse texto, fala de Marta como a que trabalha e Maria que quer ouvir Jesus. Então uma que só quer trabalhar, a outra que só quer ouvir Jesus. E não é isso que acontece. Vamos ler o texto que está em João. João capítulo 11. Estava então doente um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas.
E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava doente, ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vai para o versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria sobre seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe para encontrar. Maria, porém, ficou assentada. Guarda isso. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que o que você pedir a Deus, Deus vai te conceder. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso? Ela disse: sim, Senhor, eu creio que você é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus nem tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria se levantou apressadamente, saiu, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro chorar. Tendo Maria chegado onde Jesus estava vivendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando viu ela chorar, também chorando com os judeus, moveu seu espírito e perturbou-se. E disse: onde ele está? E ela disse: vem ver. E Jesus chorou. Quando Jesus conhece essas duas, quem coloca Jesus para dentro de casa é Marta. E quando Marta leva Jesus para dentro de casa, Marta também ouve. Mas de repente Marta se levanta e começa a preparar as coisas, porque ela recebeu visita em casa. E Maria fica sentada. E aquilo começa a incomodar Marta, porque ela está trabalhando para prover o que a permanência de Jesus ali necessitava. E Maria fica sentada. E ela vai chamar a atenção de Jesus, fala: Jesus, fala com ela tem que trabalhar também. E Jesus fala para ela: você está distraída, está ansiosa, com um monte de coisa, mas só precisava de uma coisa. E Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Maria escolheu ficar ouvindo. E é complicado esse texto, porque você pode olhar para os dois lados e até se contradizer, porque é necessário trabalhar. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e não vai tirar a melhor parte de Maria. A casa de Maria e Marta era uma igreja. É a igreja. E quem normalmente traz Jesus para dentro é o trabalho. É a responsabilidade que nos faz chegar até Ele. Todo mundo que quando se converte, nos é apresentado as regras. O que tem de se fazer. Todo mundo perguntava para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não era isso? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que precisa fazer? Essa é a pergunta de todos. Por quê? Porque dentro de nós não existe a possibilidade de receber algo sem dar algo em troca. Isso está dentro da gente. Eu tenho que dar algo. O único que não teve isso foi Adão, que já recebeu tudo de graça, não tinha presciência de nada, mas até mesmo Caim, o filho dele, já arrastou a ideia de que tem que trabalhar para conquistar. Então a Marta, Caim, quando olha para Maria, Abel, fala: que negócio é esse? Eu me mato de trabalhar e você está falando que ele está certo? Por quê? Porque tem que trabalhar para conseguir as coisas. Mas quem era o primogênito da casa? Era Caim. Quem levava a linhagem? Quem levava o nome adiante? Era Caim, não era Abel. Só que na casa de Marta e Maria, as duas, uma trabalhava e a outra ouvia para levar o nome da família. Mas quem levaria o nome da família? Lázaro. Porque era o homem que levava. As duas conservavam aquela casa para que Lázaro pudesse levar as coisas adiante. Tanto a adoração de Maria quanto o trabalho de Marta. Jesus nem briga com Marta de para de trabalhar e nem briga com Maria de sair daí. É como se ele dissesse para Marta: se você quiser ficar aqui, também fica.
Por quê, Marta? Porque da última vez que eu fiz um culto assim com gente, não tinha ninguém cozinhando. Mas na hora que acabou o culto, a gente deu um jeito lá e apareceu comida para todo mundo. Porque é necessário. Mas até o trabalho, ele é direcionado, ele é ordenado por Deus. Não é por ansiedade. E você está trabalhando por ansiedade. O reino de Deus é conquistado com trabalho, mas não com ansiedade, não com distração. Que nos rouba para tentar produzir esse reino. E isso tudo por causa de uma mente escrava. O escravo conhece recompensa por trabalho. Ele trabalha por recompensa. Ele trabalha para ter comida no fim do dia. E por isso que às vezes a gente faz tanto, e quando chega no dia do acontecimento de alguma coisa, a expectativa é de que agora Deus vai vir. Porque a gente arrumou tudo. A gente fez tudo, agora Ele vai vir. E Ele está dizendo, mas eu já estava. Quando eu pedi para você cortar a grama para a casa de Obadias, eu já estava ali enquanto eu estava cortando a grama. Mas você estava trabalhando, esperando o dia que eu ia vir. E aí, como você está trabalhando, esperando o dia que eu vou vir, você está reclamando que você está cortando grama demais. E outro rapaz está lendo a Bíblia. Porque você não entendeu que mesmo aquele lugar de cortar a grama que eu te coloquei, pode ser o lugar de Maria. Pode ser o lugar de estar me ouvindo ali e já estar me recebendo ali. Mas já está enfiado dentro de mim que cortar a grama é o preparo para a vinda dele. Por quê? Porque na velha aliança era assim que acontecia. Eu carrego pedras para fazer um altar, para que a manifestação dele venha. Eu sacrifico animais, entrego coisas de valor, que são os animais, carrego o peso até lá, pago tudo que tem que pagar, tanto de trabalho como de valor, para que a manifestação dele aconteça. E na graça a manifestação já aconteceu. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Para quê? Para que toda hora, em todo momento, em todo lugar, eu tenha a manifestação dele. Então Marta, quando chega diante de Jesus, o irmão morre. Jesus tem aquele encontro com elas e o irmão morre. Depois, Jesus está longe. E quando Jesus chega, Marta não deixa nem ele chegar em casa. Ela corre e encontra ele no meio do caminho. E começa a cobrar Jesus. Se você tivesse aqui, ele não ia morrer. E Jesus começa a argumentar com ela. Mas você crê nisso? Ela, eu creio. E ela sempre vai na base bíblica para justificar que ela entende da palavra. Volta o texto. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, sair-lhe ao encontro, Maria ficou assentada. Aquele mesmo lugar que Maria estava sentada no primeiro encontro de Jesus, ela estava lá de novo, sentada. Então, quando Jesus estava falando, ensinando, ela estava sentada. Enquanto Marta estava trabalhando, ela estava sentada. E quando o irmão morreu, e mesmo sabendo que Jesus está chegando, ela fica sentada. Porque para ela não é onde Jesus está. Isso não muda. Marta não. Marta trabalhou demais para levar Jesus para dentro da casa dela. Então Marta, quando ouve falar Jesus está vindo, é como se Jesus estivesse vindo aqui, ela sai correndo e vai encontrar Jesus no sulcão, no meio do caminho, nem espera ele chegar. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus não estava enquanto ela estava cortando grama. Jesus ia vir só no dia da festa. Para ela era isso. Para ela, a presença de Jesus tem a ver com a manifestação. Que aconteceu daquela outra vez que ele estava em casa, agora não. Então ela cobra de Jesus, que ele não estava lá na hora que ela precisou. Mas agora eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse, seu irmão há de ressuscitar. E ela começa a debater com Jesus com base na Bíblia. Eu sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. E Jesus disse, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá.
crê nisso? E ela disse, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Marta acredita em Jesus, acredita que ele é o Cristo. Ela sabe que ele é o Filho de Deus, ela conhece as profecias, ela sabe tudo. Mas ela não consegue ver nele a capacidade de se manifestar em graça. Ela ainda olha para o Cristo que libertou e ela crê mais do que todos os outros homens que estavam ao redor dela. Mas isso não consegue se transformar em carne nela. Então ela começa a argumentar com Jesus com base na lei. E no fim ela confessa, você é o Cristo. Só que chega numa hora ela não tem mais nem argumento para falar com Jesus. Aí ela fala, chama Maria. Manda chamar Maria. A partir dali Marta não fala mais nada. E quando vão chamar Maria, Maria vem correndo, chorando. Jesus pergunta para Maria onde ele está. Ela fala e Jesus começa a chorar com ela. Jesus chora a dor de Maria. Para Marta ele não chora, para Marta ele responde às argumentações dela. Com Maria ele sente a dor de Maria. Ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Por que ele chora? Porque ele sabe da dor do coração dela. Jesus não é insensível à dor que a gente sente. Quando eu choro, ele chora junto. E ele vê como necessário aquilo que a gente passa, porque coisas precisam ser geradas na gente. Quando Jesus chorou, quando Jesus teve dor na cruz, eu olho e falo, Deus chorou junto, vendo o que o filho dele estava tendo que passar. Ele não se moveu para arrancar Jesus da cruz, mas chorou junto. Isso eu acredito, por ver o que o filho dele estava passando. Mas por que então Jesus não impede que Lázaro morra? E ele diz lá atrás, quando os discípulos falam para ele, ele fará necessário para que o Filho do Homem seja glorificado. É necessário que ele morra. Só que Marta, quando encara a morte, ela encara cobrando de Deus o trabalho que ela dedicou, que Jesus não estava lá na hora que tinha que estar. Maria não. Maria lamenta também com Jesus. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando viu ela chorar, e os judeus também chorando com ela, moveu-se em espírito, perturbou-se e disse, onde o puseste? E eles disseram, vem ver. E Jesus chora. E quando ele chora, eles falam, olha como ele o amava. Só que Jesus não chora diante da argumentação de Marta, de todo o trabalho, de o que o Senhor vai fazer, porque está difícil, porque eu estou sofrendo com o ministério, com as coisas, o caminho que o Senhor colocou. E essa argumentação com Deus, de não tem propósito, tem propósito, qual que é o propósito de eu estar fazendo isso, por que eu tenho que estar aqui, por que eu tenho que fazer isso, por que essa dor tem que acontecer, porque está escrito, e lá na palavra está escrito, Senhor, que o Senhor não ia querer que eu passasse por isso. Jesus só responde, ele só argumenta com Marta. Mas na verdade o propósito de Jesus quando olhava para aquela casa era Lázaro. As duas irmãs, mas quem ia levar aquela casa adiante era o nome de Lázaro. Então ele olha uma trabalhando, uma buscando, uma se deleitando com a melhor parte com ele. Mas ele está olhando de Lázaro. Então quando a parte que vem de um lado falando na cabeça dele sobre leis e regras, ele vai só rebatendo as leis e as regras. Até que acaba, ela não tem mais o que dizer para ele. E ela fala, manda chamar o outro lado agora. E a outra também vem com dor. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas não argumenta nada. Não discute com ele. Só sai daquele lugar de adoração, inclusive, porque mandam chamá-la. Ela não vai para cima de Jesus para cobrar. Se Jesus não chamasse, na verdade, se Marta não a chamasse, ela teria ficado lá, sentada, chorando. No mesmo lugar onde ela adorava, no mesmo lugar onde ela entregava tempo para ele, era o lugar que ela ia ficar chorando. Por isso que tem que se entender a graça. Tem que se entender de verdade o que não é ter preço. Porque senão, vez ou outra, você vai estar batendo e cobrando Deus. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria.
Primeiro que você precisa entender o que você está fazendo dentro de casa. Se você tem estabelecido dentro da sua casa os princípios para que as coisas aconteçam. Você tem trabalhado e se você tem dedicado tempo a Ele. E depois disso, entender o que é graça. Porque se você sair correndo para ficar cobrando Ele, Ele vai te mandar embora? Não vai. Vai te tirar do ministério? Não vai. As duas cumpriram o propósito, as duas serviram a Jesus. Marta serviu Jesus. Marta serviu ao ministério de Jesus. Entenda isso. Marta vai para o céu. Marta, se fosse pastora, seria pastora. Poderia ser apóstola, poderia ser qualquer coisa ministerialmente. Mas Marta a vida toda ia estar fadigada, cansada e distraída e ansiosa. Para que coisas aconteçam. Porque quando Deus pede, ela trabalha. Só que sempre que acontece uma desgraça, ou que algo sai do plano, ela vai cobrar a Deus. E ela entra em crise em Deus. E por que entra em crise? Porque eu fiz, e o resultado não está sendo aquilo que eu esperava. Porque na lei de Moisés, se eu fizer tudo direitinho da lei, vai acontecer bem. E se alguém estiver doente, é sinal de pecado, inclusive. Porque a manifestação era referente ao meu comportamento. Na graça, a manifestação é manifestação do céu. Sempre vai ser manifestação do céu. Isso é graça. Graça é o céu olhando e falando, o céu entregou um filho que morreu, não pecou, venceu. Então céu, libere graça. Não é porque os homens mereceram, porque os homens trabalharam. Graça é manifestação divina. Lei é manifestação humana. Mas eu posso servir a Deus com a lei? Posso servir a Deus trabalhando? Posso. E tem muita gente no nosso meio que serve a Deus com trabalho. Não conseguiu entender algumas coisas. Eu contei algo aqui, mas nem todos estavam, vou contar de novo. O Nelson foi o pastor que recebeu a gente lá. E chegou uma hora eu fiquei muito irritado com ele. Com vícios, com coisas, comportamentos errados. Não estou falando nem de pecado, mas estou falando de coisas de comportamento. De horário, de não cumprir com palavra, de não poder confiar. Nossa! E aquilo me irritou demais. Eu chamei ele uma hora, tive uma conversa dura com ele. E ficou um clima até chato. E eu falei, mas tem que ouvir. E a gente ficou naquele dia, das 2h30 até as 7h30, perto das 8 horas, parado. Num cruzamento de estrada, debaixo de uma árvore, esperando alguma condução. Para levar a gente para uma outra cidade. Lá não tem transporte, igual tem aqui, frequente, assim. E nessa hora, passou um menino. Era umas 3, 4 horas da tarde, passou um menino com um pardal, preso no dedo, assim. As patinhas dele presas, e ele brincava com aquele passarinho. E aquilo começou a me irritar, me incomodar. E ele foi, voltou. Passou um tempo, uma meia hora, ele voltou com aquele passarinho, com uma corda amarrada no pé. E ele soltava o passarinho e trazia de volta. Soltava e trazia. E ele foi indo embora. Aí eu pus a mão no bolso, peguei 2 moedas que eu tinha e dei pro Caio. Falei, Caio, vai lá, compra aquele passarinho do menino. Ele vai querer essas moedas, pode comprar dele. O Caio foi, não achou, de repente o menino estava longe e o Caio conseguiu alcançar ele. Quando o Caio estava voltando, dentro de mim algo dizia, o passarinho vai chegar aqui morto. Assim, não deu certo. Sabia que alguma coisa não tinha dado certo, mas eu achei que tinha morrido. Quando o Caio veio, eu vi que ele estava vivo, e o Caio falou, ele não consegue voar mais. Machucaram a pata dele. O Caio tentou tirar a linha da pata e não conseguiu, estava muito apertada. Aí a gente pegou uma tesourinha, cortou, soltou. Quando o Caio me deu o passarinho, eu vi que não era a pata, porque ele caiu no chão e ele corria. Mas era a asa, uma asa dele, tinha machucado. Então você soltava, ele batia uma asa e caía torto no chão. Aí a gente pegou aquele passarinho, porque se ele largasse ali, as crianças iam pegar de novo. Fomos no meio do mato e soltamos o passarinho. Quando a gente voltou e sentou, Deus começou a falar comigo, Jesus começou a falar comigo, mas de um jeito tão doce. Ele falou, você fez hoje o que eu fiz. Você pagou o preço para comprar a vida que estava condenada. E você trouxe, a vida você conservou. Só que ele ficou tempo demais preso. E aquilo feriu coisas na vida dele que ele não consegue mais recuperar. Então ele vai passar a vida dele assim, sem conseguir voar. Não vai conseguir desfrutar de tudo. Vai ter momentos de medo, porque ele não consegue voar mais para fugir de predador. Mas a vida foi salva. E depois, no dia seguinte, Deus me disse. Eu até fui no Caio no outro dia e falei, o passarinho era o Nelson. Deus estava me falando dele. Falando, algumas pessoas são salvas.
A salvação chega, Jesus comprou, pagou o preço, compra a vida da pessoa. Mas tem marcas na carne e na alma que ela não consegue voltar atrás. E que a vida toda ela vai carregar. Mas vai para o céu? Vai. Vai trabalhar para Deus. Mas não vai conseguir. Marta viveu mais tempo do que Maria na lei. Eu não sei quanto mais tempo. Eu não sei se Marta tinha 50 e Maria tinha 20. Eu sei que uma era mais velha. A mais velha viveu mais tempo tendo que trabalhar. Ela não conseguia livrar a mente dela disso. Mas ela é aceita mesmo assim. E vai participar do reino mesmo assim. Vai sofrer um pouquinho mais, vai se sentir injustiçada muito mais vezes. Sabe quando você tem que lutar dentro de você contra o sentimento de injustiça? Dentro do ministério. Porque aquele parece que é mais honrado que eu. Porque aquele outro trabalha menos, mas senta naquele lugar. Porque é isso. Eu fiz a lei. Eu fiquei muito tempo com corrente presa no meu pé. E eu não consigo entender ainda isso. Eu não consigo voar dessa forma. Jesus não rejeita a Marta por causa disso. Ele só diz, isso te distrai. E você vai ter que a vida inteira correr quando esse gato vier em cima de você, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que eu estou sendo rejeitado, eu não estou sendo aceito, eu não estou sendo recompensado, o gato Satanás vier no seu ouvido. E você vai ter que correr e se cansar para escapar desse sentimento. Porque o outro não precisa, o outro bate asa. O outro, qualquer barulho de gato, ele foge. E tinha um gato lá perto. A gente foi soltar ele dentro de um terreno, olhou, falou, viu o gato, falei, se soltar aqui já era. A gente deu a volta, soltou ele do lado de fora. Porque ele perdeu a capacidade natural que ele teria de fugir de alguns pensamentos, de algumas coisas. Por causa do tempo que passou preso. Eu creio que Deus pode todas as coisas, que até isso Ele pode libertar e sarar na mente. Mas isso é algo entre você e Ele. O fato é que você tem que entender que pode ser que você esteja servindo há muito tempo, mas você seja Marta. Jesus ainda escolha se hospedar na sua casa. Ele ainda olha para você e fala, você é a base do meu ministério. Mas você é Marta. Jesus não acusa Marta de ser Marta. Ele sempre responde a Marta os questionamentos de Marta. Para Jesus as duas são iguais. Uma está trabalhando, se matando de trabalhar, a outra está sentada e Jesus não para tudo para corrigir. Marta, vem cá, deixa eu te ensinar. Você tem que ficar sentada. Ele deixa. Porque quando ele olha para Marta, ele vê aquele passarinho. Fala, eu entendo. E quem sabe no meio desses ensinos todos ela consegue ir se libertando disso. Mas enquanto isso não acontece, o seu coração de me servir, de querer se dedicar, vem Marta. Você faz parte disso. Foi Marta quem me levou para dentro de casa. Foi ela quem abriu a porta para que eu entrasse, não foi Maria. Agora, o ficar preso no trabalho é uma opção. E pode ser que você cumpra seu ministério inteiro preso ao trabalho. Preso a entregar coisas a Jesus, a cozinhar para Ele, a cozinhar para mim. E nisso está a satisfação. Não que não seja bom fazer essas coisas, que isso não agrade a Jesus. Mas a origem disso é que tem que ser vista. Todas as vezes que você não entender de verdade o que é ser liberto, você vai entregar sua liberdade na mão de uma pessoa. Escravo procura Senhor. Todo escravo procura um Senhor. Aquele povo quando saiu do Egito. Deixa sua Bíblia marcada aqui em João e vai para Êxodo. Trinta e dois. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu.
E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas. Me tragam. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Esse povo, quando servia no Egito, quando eles vão entrar no Egito, José fala assim para Faraó: dê para eles a terra de Gósen. Por que ele fala isso? Porque boi era ídolo para egípcio. E o povo de Israel cultivava bois, eles cuidavam de rebanhos. E foi uma forma até que José conseguiu de pegar uma terra separada só para o povo dele, para não se misturar com os egípcios. Boi era um ser sagrado para eles. Quando esse povo sai, a Bíblia fala que eles despojaram o Egito, que eles tomaram todo o ouro do Egito. Presentes, peça para Faraó, e eles davam, eles iam passando e as pessoas nas casas iam jogando ouro. Esse povo sai liberto, guiado por Moisés. Todas as vezes em que algo ruim acontecia, água, comida, inimigos, eles olhavam para Moisés. E o que eles falavam para Moisés? Você tirou a gente das algemas para morrer. Devolve a gente para as algemas. Era melhor ter ficado lá. E eles vão andando. E todas as vezes isso acontece. E eles olham sempre para Moisés. E Moisés dizendo: não, Deus quer que vocês subam perto do monte, Ele quer falar com vocês. E eles falam para Moisés: fala você com Ele. Nós vamos te obedecer, o que você mandar a gente faz. Nós somos escravos. Fala que a gente faz. De repente Moisés some. Ele sobe para um monte, passa 40 dias. Eles não tinham mais ninguém diante deles. Eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham liberdade, mas eles não tinham uma pessoa para mandar neles. Eles viram para Arão e falaram: Arão, faz um Deus para a gente, que vá adiante de nós. Nós precisamos de alguém na frente para olhar. Porque isso está dentro. Faz parte da nossa natureza. Ter que ter alguém nos puxando. Moisés para eles não era modelo. Eles nunca olharam para Moisés como modelo. Moisés para ele era alguém que ia resolver todos os problemas dele. Agora sem algemas. Faraó prendia gente sim, mas ele dava comida no fim do dia. Todo dia. Lá era só cebola, mas pelo menos tinham o que comer. Essa era a cabeça deles. Quando esse homem some, eles não tinham vínculo nenhum com Deus. Então eles viram para Arão e falam que Arão faz um Deus que vai diante de nós. O que Arão fala para eles? Pegue aquele ouro, o despojo que vocês têm do Egito, e me dê. E eu faço um Deus com isso. Quando eu estava lá dessa vez, eu falei que da outra vez eu fiquei com raiva de indiano. Dessa vez a gente até fez amizade com um indiano muçulmano lá. E Deus começou a falar comigo. Eu lembro que a gente estava na rua, indo para o supermercado, Deus falou desse texto comigo. Falou: eles fazem aqui exatamente o que o povo de Israel fez. Eles foram libertos, saíram com despojo na mão. Portugal, quando saiu dali, entregou tudo na mão deles. Todas as riquezas daquela nação foram entregues na mão deles. Eles pegam, olham para qualquer líder que se aproxime, chinês, indiano, e entregam toda a riqueza na mão deles. Nos leve. Então toda loja, toda empresa, toda construção é tudo de alguém de fora. Eles entregando o despojo que foi dado na mão deles. Por quê? Porque são escravos. Escravo não sabe o que fazer com liberdade. Ele já se acorrenta em alguém. Por isso discípulos estavam cobrando de Jesus coisas. Porque eles não olhavam para Jesus como modelo. Eles olhavam para Jesus como o cara que vai resolver meus problemas. Esse homem de Deus. Se eu obedecer, se eu trabalhar para ele, ele resolve meus problemas. Então o dia que Jesus vira e dá uma espadada neles, eles saem. Fala: essa palavra é muito pesada. Porque eu não quero um modelo. Eu quero alguém para ser o meu Senhor agora. Por isso que igrejas escravizam pessoas. Porque ela te tira do mundo, o Egito, e você sai com a sua riqueza. As propostas de Faraó eram essas. Primeiro, adorem aqui, cultuem a Deus aqui no mundo, pode continuar misturado. Depois, deixem seus filhos, pode adorar, mas deixe seus filhos na minha mão. E depois, deixe as riquezas. E Moisés diz: não vai ficar uma unha. Por quê? Porque nós temos que ir no caminho de 3 dias para adorar. 3 dias, caminho de morte, tempo de morrer.
E lá nós não sabemos o que o Senhor há de nos pedir. Quando você vem do mundo, você não sabe se quando você chegar aqui, Deus te trouxe para cá. Você não sabe se Deus vai te pedir seus bois e suas ovelhas, seu dinheiro, seu talento, seu tempo, seus filhos. O que Moisés está dizendo é: nós não sabemos com o que nós vamos cultuar. Nós temos que ter tudo à disposição. Tudo tem que estar à disposição. Isso significa, você se converteu sim. Toninho, preciso que você esteja aqui 2 dias por semana. Não, mas o trabalho, eu não posso abrir mão. Então o trabalho ficou na mão de Faraó ainda. Eu falar ou Deus falar? Adriano, Mateus, Miqueias, Deus pediu para você, vai, é mais fácil. Para você pegar seu limite do banco e entregar, porque algo vai ser construído lá na Índia. Não, essa ficou preso ainda no Egito. Essa é a nossa proposta de Faraó. Vá para um lugar que a gente não sabe, a gente só sabe que vai levar 3 dias para chegar, ao mesmo tempo que Jesus ficou morto. E quando chegar lá, nós não sabemos com o que vamos ter de servi-lo. Lá a gente vai descobrir. Por isso tem que ter tudo à disposição, porque Ele pode pedir qualquer coisa a qualquer momento. Meu tempo, meu dinheiro, meu talento, minha família, qualquer coisa. Por isso a gente não pode deixar nada para trás. E quando esses homens vão, e muitos saem do mundo e caem dentro da igreja, eles estão procurando o quê? Um Moisés, porque a mente não foi liberta. Só que quando esse Moisés se ausenta, aparece um Arão. Arão era só boca, quem era Deus era Moisés. A figura de Deus estava em Moisés. Só que as igrejas que têm Arão, elas falam assim para você: você quer mesmo? Quero. Tire os pingentes dos ouvidos. Moisés não, Moisés quando falava: se atentares à voz do Senhor. Em Deus ele quer o ouvido, em Arão ele quer o que tem de valor. Dá os brincos. Dos filhos e das filhas. Filho não usava brinco. Ele está dizendo: dá o que tem de valor. Eu vou derreter e vou fazer um Deus. E aí vocês vão ter o que seguir. E ele chama isso de Deus. Arão fala assim: amanhã faremos festa ao Senhor, com S maiúsculo. Eles olham para aquilo como sendo Deus, porque eles estão construindo o próprio Deus. E ele tem a cara que a gente aprendeu no mundo, ele é formato de boi, que é o mesmo Deus que tinha no Egito. Então Deus agora, ele é cara de prosperidade, ele é cara de sucesso. E se você não tiver as mesmas características que o mundo acredita serem as corretas, não é Deus. Se você não aparecer, se você não brilhar, se você não produzir, não é Deus. Porque o que eu aprendi lá é que cara de Deus é bezerro. Nós vamos ter o nosso agora, mas ele tem a mesma cara, as mesmas características daquele. E eu construo com a mesma coisa, com riqueza. Arão não pede consagração, não pede entrega, renúncia, nada. Ele pede: me dá o que vocês têm de valor. O que vocês arrastaram de lá atrás para mim agora. Aí eu chego aqui no púlpito e vou dizer: antes você gastava com bebida, agora você tem que ofertar. Já ouviu isso? Não, só eu que inventei agora. Para gastar com outras coisas vocês faziam, agora para o Senhor. O que eu estou dizendo? Vocês davam para Faraó: traz agora e me dê para construir o bezerro. Entendeu? Construa um Deus com a cara do Deus que você tinha lá atrás. E Deus está olhando lá de cima e ele vira para Moisés e fala assim: o seu povo se corrompeu. Era o povo de Moisés? Era o dele. Mas ele fala: ele é seu, esse povo. Eles não me querem, eles querem a você. Então o pastor da igreja viaja, a igreja se perde. Ah, pastor está longe, vira bagunça na igreja. Porque não é o povo de Deus, é o povo do pastor. É o povo do Arão, é o povo de Moisés. Esse povo se corrompe muito fácil quando ele se afasta. Mas são um povo de Deus, foi Deus que te escolheu, foi Deus que livrou aquele povo. Mas a mente continua de escravo. Por isso que chega na hora da conquista, eles não conseguem. Eles falam: nós somos como gafanhotos, a gente não dá conta. E a única forma é Deus matar uma geração inteira. Rompeu ela entre os pais e os netos. Os pais que criaram esses filhos saem todos, fica uma lacuna geracional. Josué começa a cuidar desses meninos. A gente vai matar tudo que está para trás e esses meninos vão entrar. Porque para Deus é a única forma. Mas existe trabalho em Maria? Lógico que existe. Volta a sua Bíblia lá para João.
João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que morrera e o que ressuscitara dos mortos. Fizeram ali, pois, uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, encheu a casa do cheiro de unguento. Então, dos seus discípulos, Judas, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários, e não se deu aos pobres? Ele não disse isso pelo cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixe ela, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Marta trabalhou o tempo todo. O trabalho de Marta preparava o lugar por onde Jesus estava chegando. Marta não teve revelação alguma. Marta não se moveu em cima de revelações de Deus. Marta se movia em cima de preocupação pontual, o que acontecia no dia a dia. Marta trabalhava pelo que acontecia, pelas necessidades diárias do ministério de Jesus. Maria ouvia. E de repente Maria faz algo. A Bíblia não fala quando ela ficou sabendo aquilo, por que ela fez aquilo, qual foi a motivação de Maria. Maria, todas as vezes que aparece na Bíblia, ela está nos pés de Jesus. E dessa última vez ela também está nos pés de Jesus. Dessa vez ela está pegando o salário de 1 ano de um trabalhador. Calculo que é o salário de 1 ano de uma pessoa. Ela pega isso, que é o preço desse óleo que ela usou. E ela desperdiça, entre aspas, no pé de Jesus. Isso era aos olhos de todo mundo. Ela jogou aquilo fora. E ela usou seus cabelos, suas lágrimas, e ela enxugou o pé de Jesus. Quando Jesus olha aquilo, aqueles que trabalhavam para Jesus repreendem ela. Fala, isso é loucura. Eu tenho que trabalhar 300 dias para ganhar esse dinheiro, porque eu trabalho. Então, quando eles olham para aquilo, eles não olham para a oferta, eles olham para quanto trabalho aquilo dá. Dá tanto de trabalho. Por quê? Porque a minha medida de relacionamento com Deus é baseada em trabalho. Eu fui para tantas vigílias, eu fiquei tantos dias preparando a casa para alguma coisa. Eu abri mão disso ou daquilo, ou eu gastei com isso ou com aquilo. E isso é a minha medida para entender o que tem valor para Deus. E Jesus para tudo. Essa mulher, ela andou em revelação. Ela já está ungindo o meu corpo para a sepultura. Porque depois de 3 dias as mulheres visitavam o corpo para ungir. Você lembra que no corpo de Jesus elas foram levar perfumes e especiarias, e aí Jesus já não estava mais lá, porque ela já tinha feito. Essa mulher já estava andando em revelação. Estava, na verdade, ofertando muito mais do que Marta. Marta ofertou 1 dia de trabalho, e estava cobrando de Jesus que aquele 1 dia de trabalho dela, a outra estava sem fazer nada. Aqui é como se Jesus falava, se ofertou 1, ela acabou de ofertar 300. Só que não com a força do braço dela. Então, até mesmo oferta. E o que ela fez ali foi financeiro. Não foi porque com isso ela está me comprando. Não foi porque com isso, no fim da campanha, ela colocou a oferta dentro do envelope. Não foi. Aos olhos dela, ela desperdiçou isso. Porque existiam mulheres que bancavam o ministério de Jesus. A Bíblia fala de Maria Madalena, fala de Susana. Bancavam, pagavam, patrocinavam. Essa mulher pegou 1 ano de salário que poderia ser usado para patrocinar o ministério de Jesus e jogou nos pés dele. Ninguém ensinou aquilo para ela. Jesus não pediu aquilo. Mas alguém que não mede o seu trabalho em Deus pelo trabalho que faz, vai se mover em revelação. Ela só descobriu que aquilo que ela estava fazendo era mesmo algo que era influenciado pelo Espírito depois que fez. Agora você imagina uma menina entrar numa sala onde tinham homens,
Ela nem podia ficar muito ali. Se jogar no pé dele, ainda desperdiçar aquele dinheiro todo. Tudo que ela passou, tudo que ela teve que romper. Na verdade, tudo que ela teve que ser livre para poder fazer aquilo. E no fim, até em questões materiais, ela trabalhou muito mais do que Marta. Foram 300 dias. O de Marta foi 1. Só que aquele 1 de Marta já gera nela a possibilidade ou o direito de cobrar Deus. De cobrar que se você não estava aqui, e por que você não fez? De correr e exigir coisa dele. Essa que estava disposta a entregar 300, nem sai do chão. Fica ali chorando. Só levanta quando pedem que ela venha. Porque ela se move por graça. Porque ela entendeu que era graça. Talvez por ser mais nova. Por ter ficado menos tempo presa. Você precisa sondar seu coração. Porque uma coisa que já bate na gente sempre que ouve essas coisas é: não, mas não é para mim, eu tenho tanto tempo de ministério, Deus já me levou, falou que eu vou fazer tal coisa. Esquece, você pode estar fazendo todas essas coisas, mas está trabalhando para Deus. Não, eu chapo, eu entendo, a graça, não entende nada. E você vai saber que não entende quando em alguns momentos você quer discutir Bíblia com Jesus. Você quer olhar o quanto eu estou trabalhando e que não é ministerialmente, não tem base. Esquece isso. Você vai ficar sentado ouvindo, trabalhando quando ele pede, e de repente vai morrer. E você vai ficar chorando ali. E quando ele chegar, você vai falar: Senhor, está doendo. E se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, Senhor. E Jesus não vai falar nada, ele chora junto. Só que até para que isso continue. Porque o propósito de Jesus naquela casa é que a descendência de Lázaro fosse adiante. Casa de Marta, mas nome de Marta não vai adiante. O nome que vai adiante é o nome do pai. Era o nome de Lázaro. E quando eles levam Jesus para encontrar onde Lázaro estava, o que tinha lá na frente? Uma pedra. Leis. E a graça não pode se manifestar. Então quando falam: tinha pedra, Jesus mandou retirar, porque é a sua parte para fazer, não é isso. A graça só se manifesta quando a lei é retirada. Mas quem retira é você. Porque ela já foi quebrada, mas eu posso mantê-la na minha vida o tempo todo. Então Jesus chega e fala: a pedra está lá. Lázaro vai ressuscitar. Mas quem tem que arrancar a pedra, quem tem que tirar as leis da vida, é você. Porque a graça só se manifesta quando ela é tirada. O véu tem que ser rasgado, a pedra tem que ser arrancada. Para Jesus sair, a pedra teve que ser removida. Porque a graça só se manifesta quando a lei é removida. E você pode estar servindo a Deus, fluindo em ministério, construindo o ministério, recebendo revelação, recebendo propósito de vida. Você vai para lá e vai, mas vai baseado em lei. E vai ser como aquele passarinho. Vai ter a vida salva, restaurada. Vai manifestar na natureza de pássaro, mas não consegue voar. E vai gerar filhos mais novos, que voam. Maria voa. E Marta lá. Porque não removeu toda a pedra. Não removeu toda a lei. Às vezes a gente se depara com situações humanas que aí a nossa cabeça é: não, mas aí eu tenho que respeitar algumas leis, tem algumas coisas que eu não posso bater contra. Algumas coisas são coisas humanas. Coisas humanas, seja de relacionamento com família, seja de leis humanas mesmo, que a gente tem que honrar e respeitar. Entenda isso, querido. Deus fala que a gente deve se submeter a leis humanas. Mas decretos que vão contra o reino de Deus têm que ser quebrados. Leis que vão contrários ao reino de Deus têm que ser burladas e quebradas. Bíblia não vai entrar na China nunca se eu for respeitar a lei deles. Aquilo é contra. E eu vou burlar aquela lei. Eu vou quebrar, eu vou entrar pela lateral. Eu vou fazer o que for. Jesus, para sair dali de dentro, teve que quebrar uma lei. César mandou selar a rocha. Sabe o que era selar a rocha? Colocava uma pedra, passava um pouco de cera e ele ia com o sinete dele.
E onde ele colocava o sinete não podia ser quebrado. Ele selou. Para Jesus romper aquela pedra, ele quebrou o mandamento dele. Mas Jesus quebrou alguma lei para ir para a cruz? Não. Respeitou todos. Quando bateram nele, ele falou: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu desrespeitei a lei? Porque ali ainda Jesus estava vivendo debaixo de lei. É necessário que toda a lei se cumpra. Mas a saída dele é graça. E para a graça sair, a lei tem que ser quebrada, independente de ser legal ou ilegal, tem que ser quebrada para que a graça se manifeste. Ah, eu não faço isso porque eu vou ferir, porque meu pai não está pronto para isso, porque minha família, conversa fiada. Conversa. Ah, meu pai não vai entender, eu tenho que ir devagar, vai, deixa a pedra lá na porta então. Porque eu não quero quebrar leis. Mas a graça só é manifesta, o Cristo só é manifesto, ressurreto, quando a pedra é removida. Lázaro só vem para fora e aquela família pode levar o nome adiante quando a pedra é removida. E quem remove não é Jesus. Muita coisa que eu ouço em conversas são pessoas pedindo para Jesus remover pedras. Jesus não remove pedras. É você quem tira. Toda a lei que foi jogada sobre você. Todo princípio errado que foi jogado sobre você. Se você quiser olhar para mim como um líder, como um Moisés, você vai olhar. E vai se frustrar comigo várias e várias e várias vezes na sua vida. Quando eu sumir aos seus olhos ou quando eu não te recompensar da maneira que você acha que precisa. Porque você está procurando um exemplo, você não está procurando um modelo. Você está procurando um chefe. Um novo faraó gospel. Um faraó crente. É isso que eu estou procurando. Alguém que vai trazer alimento no fim do dia. Alguém que vai recompensar o meu trabalho. Alguém que vai me colocar em alguns lugares. Alguém que vai me colocar na terra que foi prometida pelos meus pais. Isso é o que eu estou procurando. E Moisés, na verdade, era para ser modelo. Era para guiar por um caminho que nem Moisés conhecia. Qual era o caminho? Moisés falou: olhem para a nuvem. Quando a nuvem mover, a gente vai. Mas eles o levam para Moisés. E aí, vão ficar parados aqui? Olha para a nuvem. Olha para a coluna de fogo, de fumaça. Mas é necessário um homem? Deus já entendeu que o coração do homem precisa de homens. E por isso a salvação vem por um homem, e por isso ele estabelece 5 ministérios, e por isso tudo que a gente vive. O problema é quando eu esqueço graça e começo a transferir para pessoas a responsabilidade de me colocar. A responsabilidade é de mostrar o caminho, é de conduzir. Quem coloca é Deus. Quem ressuscita é Deus. Então Marta vai em Jesus e fala: eu sei que tudo que você pedir para ele, ele vai dar. Ela nem fala: eu sei que você pode ressuscitar. Tudo que você pedir para ele, ele dá. Então pede para ele. Ou seja, eu preciso de alguém aqui para fazer. Até que chega uma hora que ela não tem mais argumento com Jesus. E quando os argumentos acabam, ela não tem mais o que falar para Jesus. Ela perdeu o irmão, perdeu toda a descendência de família. Porque quando as duas casassem, toda a riqueza dos pais iria para as outras famílias, dos maridos dela. Então quando tudo acaba, ela fala: então vamos apelar para a graça, chama Maria. Ele gosta de Maria. Pode ser que ele ouça. É triste olhar para isso. Isso não é algo que faz com que a gente pare. Mesmo às vezes olhando e vendo isso se manifestar, eu falo: mas vamos embora. Vamos andando. Deus vai encaixando, mas o triste é porque alguns vão se frustrar demais na vida. Porque estão medindo o que Deus pede em tamanho, em quantidade. Porque saíram do Egito com o bolso cheio de coisas, mas conforme Deus vai pedindo as coisas, eles vão olhando e falando: não, mas está ficando pouco já. Não era tanto assim. Está sempre tentando repor um pouco da herança que recebeu do Egito. E você não entendeu nada. Ele não pediu algumas coisas, ele pediu tudo. E você vai ficar sangrando. Porque quem não morre, sangra. E morrer sangrando é muito pior
do que morrer de uma vez. Mas eu vejo gente no nosso meio que sangra. Sangra entregando pouco. Entregando um pouco. E aí cansa, e aí Deus pede mais um pouco. Nossa, mas mais um pouco, E aí dá mais um pouco. Porque ainda está preso em tudo que Deus deu quando saiu do Egito. Todos os pingentes, todo o ouro que tem. E vai liberando aos poucos. E por isso Marta, anda fatigada, cansada, distraída com tanta coisa. Era só para você parar e sentar. Essa é a melhor parte. E ele não manda a Marta fazer isso, ele só aconselha, isso é a melhor parte. Mas o que Maria escolheu é a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Não adianta você ficar apontando para ela que ela trabalha menos, que ela faz menos. Não é problema seu. Eu não vou tirar dela essa parte que ela escolheu. E sabe por que ela escolheu isso? Porque ela está disposta, Marta, a ficar sentada no meu pé e passar fome. Ela não está preocupada se vai ter almoço. Na verdade, Marta, você não está cansada porque você está toda preocupada comigo. Você está preocupada se vai ter comida. Você está preocupado do que vão pensar da sua casa, que está cheio de gente aqui agora, e você quer que todo mundo veja a casa arrumada e bonita. Você está preocupado é com você, com o seu ego, com o seu orgulho, não é com o meu ministério. Você quer continuar com isso? Continue, isso também me serve, as pessoas vão comer. Ou você pode ser como Maria. Deixa, e se não tiver comida, não tem problema, ele está aqui. Ele vai dar jeito, ele sabe de tudo que precisa. E se precisar que trabalhe, ele vai falar, gente, vamos dar um tempo agora? Vamos produzir comida? Mas a motivação de Marta não era essa pureza toda também. Senão Deus não diria que é distração. Jesus disse, isso é distração. Isso é ansiedade. E quando Jesus fala de ansiedade, ele fala, não andeis ansiosos pela vida, pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir. Ansiedade diz respeito à necessidade pessoal. Todo esse trabalho de Marta também não é toda essa coisa não. É esperando a recompensa que vem depois. É esperando que se eu fizer muito, Deus vai me recompensar depois. E propositalmente ele deixa você lá. E recompensa Maria. E na frente de todo mundo que está visitando a casa, uma mulher não era nem citada direito naquele tempo. Mas à frente de todos, ele honra a que não fazia nada, aos olhos de Marta. E Marta que está trabalhando ainda toma uma de leve na frente de todo mundo. Porque no fim está fazendo porque... Estou fazendo porque os outros estão vendo, estão fazendo porque eu tenho que fazer, estão fazendo porque é minha obrigação fazer. Tá bom. Ele não vai te tirar essa parte. Deus já me deu essa palavra algumas vezes aqui, eu compartilhei isso com algumas vezes. Vai chegar um tempo na sua vida em que você vai se sentir injustiçado. Porque pessoas no ministério vão chegar depois, vão voar, e você vai continuar trabalhando. E a culpa não é dessas pessoas e nem de Deus. A culpa é sua. Que não entende. E que está tentando do seu jeito, com o seu trabalho e na sua forma produzir as coisas. Ao invés de se sentar e só ouvir o que ele fala, o que ele pede, o que ele manda. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar. Isso não quer dizer que a gente não vai gastar recurso. Vai gastar e vai gastar todo o recurso da vida no reino. Todo ele. Vamos levar R$1 para a sepultura. Mas vamos fazer isso baseado em revelação. Não uma empolgação. A gente não vai fazer cruzada na África porque é legal e porque a gente vai publicar depois. A gente vai construir onde Deus mandar e do jeito que Ele revelar. E é tão bom andar debaixo da revelação. Parece mágica, Deus dá um sonho para um, você chega lá e puf, acontece nos olhos. Deus dá visão para outro, você não tem nem peso. Então você sai de lá sem R$1 e falando, ó, vamos dar dinheiro para construir a igreja. E ele fala, tá bom. E você fala, glória a Deus, vai, de um jeito vai. Por quê? Porque você anda debaixo da revelação. Então você pega o salário de um ano e joga no pé dele. E aí, não importa, é o que eu entendi de Deus, e joga. E depois que você joga, Deus revela. O que você fez vai ficar para a história inteira. Todo mundo vai saber. Você me ungiu para a sepultura. Todos os líderes religiosos, todos os apóstolos me dizendo, não morra, não morra, não morra. Você veio preparar o meu corpo. Olha o que você fez.
Sabe aqueles que trabalharam comigo, que viajam a pé, que abandonaram família, tudo? Eles não conseguiram entender o que você já entendeu e já fez, porque você escolheu ficar sentada e se mover quando eu pedir. Isso é bom demais, gente. A gente recebeu algumas palavras sobre esse lugar desde que a gente veio para cá. De que seria um lugar de restauração. Eu lembro quando tinha casa de recuperação, eu queria colocar o nome daqui de Casa de Obadias. Eu não sabia porquê, mas veio esse nome. Eu falei, mas depois passou, eu falei, não sei. E guardei, e hoje eu já entendi o que é esse nome. É outra coisa, é para outros viciados, não é para os droga, é para os outros. E todo mundo me impressionando para pintar o portão do lado de fora, e o muro, e eu, não pode. Todo mundo já me falou alguma vez para pintar esse muro, esse portão. E eu, não pode. E eu entendi, não pode, porque por enquanto é só para o lado de dentro. Então o tratamento é para o lado de dentro é bonito. Não está aberto ainda. E Deus sempre falava, logo eu vou abrir as portas, mas elas estão fechadas. E aí começou esse negócio de, vamos fazer um seminário. E sempre perguntado do seminário, e aí vamos? Eu falo, vamos, mas por dentro eu estou tremendo. O que eu vou pregar? Eu não sei a mínima ideia do que eu vou falar. Mas foi Deus que falou, tenho certeza que foi. E aí, de repente, umas 3 semanas, 4 talvez, um pouquinho antes da viagem, pela primeira vez, tuf na minha cabeça, eu olhei lá fora e falei, esse portão está feio. Preciso pintar esse portão. E quando eu falei isso para a Bel a primeira vez, ela falou, até que enfim, né? Todo mundo já falou isso para você. Eu falei, mas agora eu acho que está na hora. E aí comprou uma tinta do portão, do muro, e aí caiu um pouquinho a ficha, assim. Falei, a gente está abrindo os portões. Vai começar a vir agora, vai ter o seminário, vão começar a receber. Por isso, para o lado de fora, agora também tem que estar arrumado. Mas isso não é porque se colocou o pé aqui dentro, dizendo, temos que trabalhar, pintar muro, deixar tudo bonito. Não. Senta aí. Senta, a hora que mandar fazer a gente faz esse pedaço, a hora que mandar fazer o outro, faz o outro. Mas pensa num povo que trabalhou nessa casa, foi a gente. Literalmente. A gente se acabou, eu pessoalmente, eu sei que os outros também, me acabei nesse forro, nessas paredes, em tudo aqui. Não quer dizer que a gente fica só sentado. Só quer dizer que o se levantar dali é se levantar para fazer o que ele quer e sentar no pé dele de novo. É que o levantar e pintar um muro, aí está sentado e ele fala algo, você levanta, pinta o muro e volta para o pé dele de novo. Isso é servir na graça. Porque na graça você vai trabalhar e vai trabalhar muito mais, sabe por quê? Porque na graça o limite é morte. Na lei o limite é vida. Na lei o limite é terra prometida. Na graça é morte. Na graça é até onde eu vou. Até morrer. E se ele me pedir para andar 1 milha, anda 2. E se ele quiser me dar um tapa, deixa dar do outro lado. Se ele pedir a capa, dá a túnica também. Você quer perceber se você está vivendo na lei? Te pedem a capa, você já prende a túnica assim por causa do frio. E já olha para o irmão que tem capa do lado. Tem um outro irmão ali com a capa agora, né? Não é justo eu dar a túnica. Jesus não disse, se ele pedir a capa, quem pedir a túnica você dá. Ele fala, se ele pedir a capa, tira a túnica e já dá também. Porque quando você age assim, você está ensinando ele que você não está pego nisso. Isso aqui não é o que me prende. Está pedindo minhas vestes? Levem todas. Quer me bater? Bate mais. Você quer me agredir? Agride. Terminou? O que mais? É nisso que o Cristo se manifesta. Não é em dar alguma coisa. Por isso que às vezes quando perguntar, o dízimo é da lei ou da graça? Eu falo, cara, só de você estar me perguntando isso, você já tem um problema. Não tenho mais dízimo, eu tenho tudo. Não tem mais meu. Eu já disse isso aqui, para eu viajar, eu pergunto para Deus se eu posso. Porque senão fica um peso na consciência de gastar dinheiro numa viagem e que esse dinheiro é muito e que poderia fazer outras coisas. Quando que eu vou guardar dinheiro para alguma coisa? Na minha mente não cabe mais isso. Porque não tem mais essa parte de Deus, eu dei para Ele. É toda a parte dele. O que eu faço com tudo, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Quer fazer? Quer juntar? Quer para construir? Para qualquer coisa? Faça. É você fazendo. Eu não, sabe como eu viajo? Falando, Deus, estou com tanta vontade. Aí Ele dá. Todas as vezes foi assim.
A Helena vem, às vezes, hoje de manhã ela passou lá e falou assim, pai, quero ir para Disney. Eu falei, pede para Jesus. Aí ela falou, eu pedi para Jesus. Eu falei, pede de novo, insiste. Que se você conseguir, eu falei, hoje de manhã, eu falei, porque se você conseguir, eu vou junto. Mas tem problema em ter dinheiro? Não tem problema. O problema é não estar tudo à disposição. Ainda tem coisas presas, amarradas. E Deus olha e fala, eu podia fazer tanto mais, eu podia pôr tanta coisa na sua mão, mas você se prende em coisas tão pequenas. Você se agarra em coisinha tão mesquinha. Então meu limite também você tem que ser baixo, em todos os sentidos. Porque quando Deus põe autoridade espiritual sobre sua vida, quando Ele põe dons, quando Ele põe maravilhas acontecendo nas suas mãos, sabe o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão olhar para você e vão falar, Deus. Elas vão ver Deus em você. Você daria o seu nome para alguém que não te represente? Você daria? Alguém para falar no teu nome, que você sabe que não vai fazer do jeito que você faria, você não daria. Você colocaria seu filho para ser... O que você faz quando você vai escolher uma escola para o seu filho? Você procura uma escola que você quer ver, você não quer nem ver tanta estrutura, você quer ver as professoras, como é que ela fala com a criança, como é que é o cuidado, aí você vê detalhes na escolinha, tem um tapetinho ali, olha, eles não colocam chão frio, porque você quer ver como vão cuidar daquilo que você vai colocar. Não é assim? E Deus, quando vai depositar a imagem dele em você, o que você acha que ele está olhando? Ele vai pôr muito dinheiro na sua mão, ele vai pôr dons na sua mão, você vai fazer curas. E ele fala, mas quando as pessoas de fora olharem para você, eles vão me ver? Ou eles vão ver a cura fluindo de alguém que é mesquinha, que é egoísta, de alguém que não morre pelos irmãos? Não, não posso, eu tenho que dosar o quanto eu ponho, porque você fala no meu nome. A parábola dos talentos, para um deu 1, para outro deu 3, para outro deu 5. Por quê? À medida em que você pode lidar com isso. E você vai ter que lidar e fazer multiplicar, mas até a medida é diferente, por causa da sua capacidade em deixar de ser você e ser Ele. Às vezes você está buscando um ministério para alimentar o que você é. E você sabe por quê? Porque quando Deus faz as promessas, no começo da sua vida, e o começo do ministério é sempre assim, Ele fazendo promessas, Ele mostrando a terra que Ele vai levar. Ele já mostrava a terra para Abraão. Muitos anos, mais de 500 anos antes, Ele já mostrou terra para Abraão. A terra veio 500 anos depois. E quando Ele mostra, o que Ele mostra, sacia a sua alma. Pode reparar, a promessa que Deus faz, aquela, não estou falando de um monte de promessa que Ele vai fazer ao longo da vida, aquela, sabe aquela que você tem? Eu tenho aquela. Aquela sacia a sua alma, sempre, mesmo que você não for convertido. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele te fez, e Ele te promete algo que vai vir e se encaixar em quem você é. O problema é entender que no caminho até o cumprimento Ele vai começar a te destruir, para que você não coloque o pé lá dentro com a sua alma hoje, mas que o novo eu entre naquele lugar um dia. O problema é que eu começo a andar e trabalhar olhando para aquela terra. Deus me prometeu ir para o Havaí, eu adoro surfar, e Ele falou que vai me dar um ministério no Havaí, e eu vou andando e olhando para o Havaí, só que o Havaí está para lá, e aí Ele começa a me mandar para a China. Eu falo, não, está me distanciando daquilo. E eu começo a descobrir que, na verdade, o que eu quero, a promessa. É problema isso? Não, o problema é você entender. É isso mesmo que eu sou, Deus, eu sou interesseiro. Eu já tive que falar isso para Deus. Eu sou interesseiro mesmo. Eu vim atrás de você porque você me prometeu aquele monte de coisa. E agora que não está acontecendo, eu estou aqui frustrado, machucado, não sei mais o que eu quero, carregando um peso desgramado nas minhas costas. O ministério está ficando pesado, pesado, pesado. Quando a gente foi para o safari, moçambicano é bom de palavra, pensa num povo comprometido. E combinamos um negócio com o cara e ele largou a gente a 11 quilômetros da entrada do parque. A gente estava com uma mochila de uns 20 quilos nas costas. Nossa, mas que negócio pesado. Eu olhei para o Caio, eu assisto muito Discovery e falei, bora, não vai pegar essa terrão aqui, não vai chegar. Irmão, pensa num negócio que subia e descia de terra. E andando, depois de 1h30 andando, não aguentava mais. E a gente, quando começou, falou, não, vamos economizar esse dinheiro, porque se ligar lá no parque para pedir para virem, vão cobrar. Que com 3 quilômetros nós já estávamos, cadê o carro? Cadê o carro? Eu pago tudo. A gente andou 5 quilômetros
até o lugar. E não deu conta. Não ia aguentar. As costas estavam arrebentadas, as pernas acabadas. No sol de Moçambique. Deus deu um só para aquela nação. E ele estava em cima de nós ali. E aí a gente teve que ligar para um carro. Sabe o que é isso? Ministério. Você começa lá atrás carregando um peso que não era para estar carregando. Mas você carrega porque está ali o parque. Daqui ali, eu calculo e falo, eu dou conta de levar peso. Só que você não vai dar conta. Porque quanto mais você anda, você acha que andou muito e não andou muito, ainda falta muito. E depois que chegou na porta do parque, a gente não sabia, tinha mais 18 quilômetros para dentro. Era 11 mais 18, a gente andou 5. Isso é você no ministério, Deus falando, deixa os fardos, deixa todos os seus sonhos, deixa o que você planejou, morra para seguir o caminho, porque você não sabe com o que você vai ter que me adorar. Você só sabe que é caminho de morte, são 3 dias. Você só sabe que vai ter que morrer, o lugar você não sabe. Mas você conserva aquelas bolsas atrás, seus sonhos, não, eu vou dar conta de isso daqui e desfrutar com isso. E não dá, e morre no meio do caminho. Porque no ministério não adianta chamar caminhonete, não vai te levar. Você vai morrer. Você em algum lugar me ouviu, você vai morrer com esse peso. E às vezes você toma fôlego e fala, acho que aguento mais um pouco. E depois que a gente estava parado lá, depois de um tempo, eu falei, cara, já foi metade, talvez a gente desse conta. O cara falou, de jeito nenhum. Por quê? Porque não se aguenta. E às vezes você para, tem crises, respira fundo, dá aquela parada igual a gente parou e fala, agora eu acho que dá. E anda mais 5. E é quando mais você anda, mais vai distanciando. E você nunca vai alcançar. Porque você está tentando levar coisas que não é para levar. Na verdade, você não está querendo morrer. Você está querendo se relacionar com Deus. Baseado em eu faço, você me dá. Eu vou fazer, você vai me dar. E Deus vai te dar alívio. De vez em quando, vai arrumar um posto para você parar, tomar água. E deixa você voltar para a estrada, trabalhando para Ele com a mochila nas costas. E você vai ver o irmão seu correndo do lado, passando de caminhonete, dando tchau para você. Que chegou agora. Sabe por quê? Porque eles são novos. Eles são novinhos. O tempo que ficou preso não fez marcas, não fez feridas tão profundas. Eles vão conseguir voar. Depois que você for lá cortar a cordinha dele, ensinar um pouquinho, ele voa, ele larga tudo. Fala para ele, entrega o trabalho. Ah, entrego, Deus mandou, e se for Deus eu estou entregando. E no outro dia tá, e aí, o que a gente faz agora? Entrega o dinheiro agora. Ah, entrego, quanto precisa? Ei, está aqui. Entrega relacionamento, entrega família, entrega. Entrega, o que mais precisa? Ele não está preso em nada. Por isso tem que ser menino para ver o reino. Você não consegue ver o reino se não for menino. Por isso. Porque criança, ele tem o dinheiro do lanche, ele reparte ali, nem para pensar o que vai comer depois. Quando a gente estava lá, Deus me falou uma coisa, na multiplicação de pães, ele fala, você acha mesmo que no meio de 5.000 pessoas, só um menino tinha peixe? Que muita gente tinha. E Deus me falou isso quando a gente estava andando, porque os mercados lá é muito parecido com tudo que a gente lê na Bíblia, é muito antigo. Mercado não é um supermercado, é um lugar que tem algumas tendas assim, na beirada, e todo mundo com as bancas estendidas. Com tomate, com peixe, com tudo, é mercado mesmo. Então o tempo todo aquelas calçadas na beirada, cheia de gente circulando, vendendo de tudo. Vendendo de bicicleta a carvão, a peixe, tudo que você pensar, eles estão vendendo ali toda hora. E o que acontecia na época de Jesus? Jesus passava por meio dessa multidão, ia para um lugar e começava a pregar. Quem é que chegava em Jesus? Todo esse povo que estava ali chegava em Jesus. E o que esse povo tinha nas mãos? O que estava fazendo por ali. 5.000 pessoas. Se você me pedir para passar ali em Moçambique, pega 100 aleatórios, você vai achar mais do que uma pessoa com comida na mão. Com milho, com o que quer que seja. Mas no meio de 5.000 pessoas, que são escravos. E por isso que eu brinquei, né, quando eu mandei mensagem, falei, olha que para um moçambicano, dá alguma coisa para você, é Deus. Porque um escravo precisa comer, gafanhoto. Eles eram como gafanhotos. Gafanhoto não semeia, ele só come.
Essa é a visão de um gafanhoto, de alguém que não é filho. Então quando eles chegam ali com a comida e Jesus acaba de pregar e fala, vai ver quanto tem de comida, só dá aquele povo escondendo o que tem. De jeito nenhum. Eles não compartilham com uma criança passando fome do lado. Quanto mais com uma multidão. Mas Jesus achou um menino. Porque menino, você fala para ele, me dá os peixinhos que você tem, porque Jesus falou que vai multiplicar. Tá bom, tá aqui. O menino não foi ali para receber. Ele foi ali para ouvir Jesus. E quando Jesus prega tudo aquilo do sermão, e faz aquele sermão e fala tudo, ele olha e acredita de verdade. Quem tem comida, eu tenho. Tá. Só um menino consegue fazer isso. Homens ouvem essa mensagem aqui, gostam, receberam. E aí Jesus vira aqui de cima e fala, agora, dá aí o que você tem. A gente precisa fazer comida para todo mundo. Não, eu não tenho. Não tenho porque, não é porque eu sou ruim não, Jesus, é que eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho a minha família, eu tenho aquela coisa, tudo. O menino não, o menino fala, é verdade, tudo é verdade. Tudo é Deus. Até a parte da entrega é Deus. Por isso que se não for como uma criança, não pode ver o reino. Você entende que aquele povo peregrinou pela terra, sem saber que aquela era a terra deles? Eles andaram pela terra da promessa, sem saber que era a terra da promessa. Só peregrinaram em cima dela. Não desfrutaram dela, mas passearam em cima dela durante 40 anos. Isso é não ver o reino. Você pode trabalhar para o reino, passar todos os anos da sua vida andando em cima do reino, esperando esse desfrute, e ele nunca chegar. Porque o reino de Deus já é chegado. É chegado o reino de Deus. Já está aqui. Desfrutem dele. Mas eles continuavam esperando esse reino chegar. Porque para eles o reino de Deus era receber algo. E para Jesus o reino de Deus é deem algo. Para eles o reino de Deus era a terra que dava leite e mel. Para Jesus é leite e mel estão debaixo da sua língua. Façam o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça. Porque você vai fazer justiça. No reino de Deus o pobre não vai ter fome, porque você vai pagar a conta do pobre que vai comer. Você não entendeu isso ainda, sabe por que você não entendeu? Porque ao invés de se relacionar com Deus, ao invés de olhar para mim como modelo, você está esperando o líder que vai puxar você para andar por um caminho de terra prometida. E nunca vai chegar. E no fim da sua vida, você vai descobrir que andou em cima dessa terra. A vida inteira. Eu pisei nessa terra a vida toda e não fiz ela produzir. Ela já estava lá. Você está esperando o dia de cumprimento do seu ministério? Deixa eu te falar, já chegou o dia hoje. O problema é que ele já chegou não do jeito que você queria. Ele chegou para você saciar a fome de quem está do lado. Você está esperando o dia que ele vai saciar a sua fome. Mas o reino já chegou na sua casa, já chegou no seu casamento, já chegou no seu trabalho. Já chegou. Manifeste o reino. Manifesta ele. Deus, muda minha mulher. Muda meu marido, muda meu emprego, muda isso, muda aquilo. Ele fala, faz, já está aí, faça. E como que faz? Tem 2 vestes, entrega. Se ela te bater de um lado, dá outra cara para ela bater. Entendeu? E aí o reino vai acontecer. Ou você pode continuar orando e correndo atrás de Deus quando algo morrer. E cobrando dele. É escolha. E já é chegado o reino de Deus. As promessas que ele tinha para a sua vida já chegaram. Acho que eu trouxe um som de Moçambique pregar mais tempo, porque ontem já arrebentou e hoje já foi também. Fica de pé, querido, vamos orar. Abaixa sua cabeça, fala com Deus. Se Deus falou com você, se ajoelha, vem à frente, se ajoelha no seu lugar. Você precisa entender de uma vez o que é graça. Pode ser que você esteja aí trabalhando demais para Deus, mas continua com a mochila pesada nas costas, querendo andar com ela, esperando que se aguentar mais um pouco vai chegar o dia do livramento. E Deus está olhando e falando, eu tenho que levantar outros filhos, porque você não entendeu ainda.
Quando eu estava lá, eu estava com muita vontade de vir embora. Cansado de estar lá, cansado de estar longe daqui. Eu estava com muita saudade daqui. E eu comecei a entender em Deus. Falei, quando Deus faz essas promessas que vai levar, que vai viajar, que vai no mundo, e a gente fica achando que isso é uma recompensa, né? Mas não tem nem ideia do preço que é isso. E entendendo em Deus que na verdade vai ser cada vez pior ou melhor, né? Mas que o trabalho só aumenta, que a renúncia só aumenta, que a entrega de tempo, de dinheiro só aumenta. E quanto mais aumenta, mais Ele supre. E tem alguns que eu olho e Deus me mostra assim, muito específicos no nosso meio. E que quando eu olho, eu falo, Deus, Ele nem sabe quando o Senhor vai encher a mão dele de dinheiro. E vai porque vai precisar, e vai porque o reino vai precisar. E é lógico que a gente desfruta quando Deus faz. Mas se você acha que já foi muito, você não tem nem ideia do que vai ser. E pode ser que você fique para trás. E eu não quero ficar para trás. E eu não quero ser contado como daqueles que desistem. Daqueles que param no meio, que não dão conta, que não aguentou. Aqueles que são contados como a mulher de Ló, que olha para trás e vira sal, vira uma estátua, um monumento, para todo mundo lembrar. Estátua é isso. Você olha para ele e lembra de uma pessoa que fez algo e que foi algo. Isso é uma estátua, tem um nome embaixo dela. Eu não quero ser uma estátua. Olha, essa aqui começou, andou muito com a gente, foi até esse ponto, olhou para trás e estátua. Nós temos algumas estátuas no nosso meio. Pessoas que a gente se lembra de vez em quando, fala, nossa, lembra tal pessoa? Estátua, parou. Por quê? Porque olhou para trás com pena daquilo que estava tendo que deixar. Estátua, paralisa. Vira só exemplo para que eu não cometa a mesma coisa. Monumento à incredulidade. Ora, vamos orar, gente, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esse lugar que o Senhor nos entregou, Deus, pelo ministério que o Senhor nos deu, pela responsabilidade que o Senhor confiou, Deus, a nós, Pai. Obrigado pela confiança que o Senhor depositou sobre nós, Pai. Que a gente possa ser como Maria, Senhor amado. Que nós possamos até trabalhar pouco aos olhos de quem quer que seja, ou principalmente aos nossos olhos, Pai. Está trabalhando menos do que deveria, quando se compara com Marta. Mas que a gente possa andar de uma forma, Pai, a entender que quando o Senhor pede, nós estamos dispostos a entregar, não um dia de trabalho, mas um ano, Senhor. Todo período, se necessário. Entender que todo e qualquer trabalho que façamos, Pai, é para ser destruído em Tua presença, é para ser consumido. Toda oferta deve ser queimada, Pai, até virar cinza. Que a gente não entregue oferta esperando que sobre algo no altar para colocar a mão, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Que ninguém se perca, Pai. Que ninguém se perca pelo caminho, Pai. Que todos nós possamos chegar, que todos nós possamos entender a graça, Pai. O Senhor tenha misericórdia, Deus amado, de mim, Senhor. Como exemplo, como modelo para alguns deles.
Que o Senhor continue conduzindo, Pai. Que o Senhor conduza, que o Senhor me cale, que o Senhor fira a minha língua, Pai. Se em algum momento saem palavras que não te agradam, que não vêm do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra separe a minha alma e o meu espírito, Senhor, ao subir nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício, Senhor Jesus. Nós vamos celebrar o Teu sacrifício nessa manhã. Nós vamos celebrar a Tua vida, Jesus. O corpo que foi partido por nós. E quando nós tomarmos parte, Pai, desse corpo, desse sangue, que isso faça parte de nós, Pai, no Espírito, para que nós possamos partir o nosso corpo e entender que o nosso corpo e sangue só existe para ser partido e distribuído, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entrega essa aí, filho. Esse pão representa o corpo de Cristo. Não só representa o corpo no sentido de que ele tinha um corpo, mas significa que o corpo dele foi partido. Que ele teve que moer o corpo dele para que a gente pudesse fazer parte desse corpo. Coma esse pão, entendendo do que você está fazendo parte quando você toma essa ceia. Você não está fazendo parte de uma instituição religiosa. Você está fazendo parte do corpo místico de Cristo, que é partido em função dos outros. Amém? Esse cálice simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado em favor de nós. Quando alguém levava uma oferta na mão do sacerdote para ele oferecer aquele bezerro, aquele cabrito, o sangue era derramado em favor da família que tinha levado o cabrito, não era em favor do sacerdote. O que Jesus fez, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi tudo isso porque ele foi quem ofereceu o sacrifício, como sendo o meu sacrifício. Então ele derramou o sangue dele a meu favor, para que de uma vez por todas não se necessitasse mais derramar sangue, para que a morte fosse vencida, a morte das ofertas, a nossa morte. A única coisa que ele não remiu foi a nossa carne, ela continua corrompida e morre,
Por isso a gente continua morrendo e virando pó. Mas todo o resto foi remido. Toda a morte foi remida. No sentido de que para Deus a vida não começa ou acaba quando eu nasço. A vida já começou antes da eternidade. E ela não termina depois que eu vou para a cova. E tudo isso, com exceção dessa carne que vai ficar aqui, foi remido na cruz. E foi remido por esse sangue que foi derramado em meu favor e em seu. Quando você toma esse cálice, você está declarando que faz parte daquele sacrifício. Que toma parte, que não tem preço. Que eu não pago por aquele cabrito para levá-lo ali. Que ele faz sozinho. Amém, querido? Pode tomar o cálice. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua generosidade de nos dar o que o Senhor tinha de mais precioso, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a deixar de ser mesquinhos e egoístas, Pai. Porque o Senhor não conservou o que tinha de mais precioso, de mais valioso. O Senhor não segurou, Pai. E às vezes a gente segura coisas tão pequenas para construir um reino que o Senhor não precisava, que nós precisamos. O Senhor entregou o que tinha de valor. E a gente te nega às vezes coisas pequenas. Nos ajuda, Senhor. Que a gente possa ter vergonha, Pai, do nosso coração em alguns momentos. Em nome de Jesus, obrigado pela tua presença nessa casa, Pai. Amém, Senhor. Amém.